Professor Marcel, de que forma o senhor qualifica a cobertura da mídia feita para a Copa de 2010? É uma cobertura maciça, né? Praticamente todos os meios de comunicação, vamos ficar, né, na televisão, estão cobrindo de uma forma, a meu ver, até exaustiva, né? Em detrimento de outros temas também que são caros ao país, né, e à nação. Igual a professora colocou, é óbvio, eu concordo com ela quando ela fala que a questão não é quantificar, né? Nem tudo que é contável conta, nem tudo que conta é contável. Mas e a forma também, eu acho que é muito problemático a forma como é colocada a questão, né, da Copa, não só essa, mas várias outras e como veio sendo construído. Porque é o seguinte, pegando um exemplo, eu gosto muito de exemplos concretos, reais, que é o seguinte, eu gostaria de ver um cidadão do meu país, um cidadão negro, mulato, que ele com um instrumento cirúrgico, com um instrumento científico, ele dentro de um laboratório também. Eu não vejo isso da mesma forma, comparativamente, como eu vejo no campo de futebol. Não há problema nenhum ele estar no campo de futebol, o problema é ele só estar no campo de futebol. Eu vou dar um exemplo de uma outra área, não sei se poderia citar um programa, sim, ele já nem existe mais. É que as feministas na época do Cala a Boca Magda, as feministas caíram no programa Sai de Baixo. O problema é o seguinte, é que não poderia ter sim, né, a personagem Cala a Boca Magda, mas deveria ter uma outra inteligente, uma mulher inteligente, ou no mesmo programa, ou no programa similar, ou uma irmã gêmea, alguma coisa que a mídia, quando ela é criativa, ela é muito criativa, né, o redator. Então, para uma pessoa que ela tem pouco senso crítico, e, né, em geral, né, as pessoas, ninguém é obrigado a exercer o seu criticismo o tempo inteiro. Aquilo ali passa que já é da essência da mulher ser burra, mandar a mulher calar a boca. Não sei se como se claro. na Copa do Mundo houvesse a exploração de alguns estereótipos, é isso, professora Pedra? É como se, por exemplo, o Brasil mestiço só tivesse valor de fato no campo de futebol? Então, se eu sou mestiço, só um comentário. Se eu sou mestiço e não gosto de futebol, não sou bom jogador, tem algum problema comigo. Se eu sou uma mulata e não tenho samba no pé, se eu quero ser física, se eu sou uma mulata e quero fazer doutorado em física, as pessoas já vão olhar aquilo ali para, né, estranho. Bem, na verdade, até tem dois autores que são grandes estudiosos da televisão no Brasil, a Maria Rita Kel e o Eugênio Butti, que vão, inclusive, ressaltar muito esse papel da mídia, especificamente da televisão. Eles vão dizer o seguinte, a televisão, ela cria uma identidade nacional, um ufanismo, um sentimento de patriotismo, de nação, por cima de uma realidade muito mais contraditória, cheia de tensões, cheia de ambiguidades, que não aparecem nessa identidade conformada, arrumada, que a televisão apresenta. Então, num momento como esse da Copa, obviamente que há uma tendência para que a mídia, em geral, vá buscar esses elementos estereotipados, ou aquilo que se tipificou para falar sobre o Brasil no momento em que o esporte é o centro, né, de todas as atenções. Há uma tendência, mas não podemos afirmar convictamente, de uma forma assim muito incisiva, que efetivamente todos os veículos estão simplesmente reforçando e repetindo o tempo todo a mesma coisa, né? Repetindo essa mesma representação, que eu acho que é disso que nós estamos falando. Essa representação, ela tende a ser reforçada, mas há também uma série de outros elementos que vão pincelando aqui e ali em algumas matérias, né? A gente pode pensar que a Copa, ela vai ser tangenciada por todos os gêneros da televisão. Então a gente pode pensar que nisso, nessa diversidade de perspectivas, de propostas, de linguagens que a televisão tem, há também a criação, seja no comercial publicitário, seja no programa de entretenimento ou mesmo numa cobertura jornalística, de outros elementos, outros referenciais que vão ajudar a recompor a nossa identidade nacional. Senão ela seria a mesma de 50 anos, e não é. Exatamente porque a TV também, mesmo que de uma forma invisível, vai participando, né, e a mídia em geral vai participando, desse processo gradual, lento e invisível de conformação e transformação da identidade. E o público telespectador também realiza, cada vez com mais eficiência, o seu papel de receber os conteúdos veiculados pelos meios de comunicação a seu modo. Muitas vezes desconstruindo esse discurso proposto. Com certeza, eu acho que à medida que aqueles discursos que vão perdendo a validade concreta, o lastro na realidade,
vão sendo repetidos na mídia, eles tendem a ser recusados, eles tendem a receber uma leitura que a gente chama de oposição ou uma leitura negociada por parte do receptor. Então, esse público da mídia, muitas vezes, ele, nesse momento, vai buscar exatamente aquelas abordagens mais inovadoras, aquelas que vão se aproximar mais da sua nova visão a respeito da identidade brasileira, do papel da Copa do Mundo, né? Ou seja, acho que o público ele tem um papel de mediar e, ao mesmo tempo, de ir conduzindo essas transformações que passam pela mídia. Professor Marcel, Copa do Mundo combina com patriotismo de ocasião? Sim, porque... Sim e não. Porque... E aí eu falei da questão de quantificação, aí nós temos sim que ir para a quantificação. A gente não vê tanta bandeira do Brasil, tanta flâmula, adesivo e camisa fora do contexto, né? E eu gostaria de ver, como quem... Eu nunca fui, mas todas as pessoas que vão para os Estados Unidos ou vão trabalhar o turismo, uma das coisas que chama a atenção dos brasileiros, e aí, que bom, né, que a pessoa vai questionar o seu contexto a partir do outro, é exatamente isso. Uma data qualquer, uma bandeira dos Estados Unidos. Na Argentina, frequentemente, a gente vê uma bandeira da Argentina não só na época da Copa. Óbvio, na época da Copa, também está lotado de bandeiras argentinas como aqui. Mas o problema é que aqui está só lotado de bandeira do Brasil só na época da Copa. A minha questão toda é essa. Né? Até pegando esse gancho dessa sua pergunta, as pessoas podem, né, questionar, mas essa questão de ficar discutindo só isso, apresentando isso, tá só... isso acontece na Itália também, na Argentina, mas a sociedade argentina, a sociedade italiana, ela, pegando, né, dois exemplos, ela também tem muito mais preocupação com outros temas também. A minha questão preocupação com a nota só, é o samba ou o tango de uma nota só. A questão, eu acho que passa por aí. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguarde. Os veículos de comunicação que ignorarem a internet na Copa do Mundo da África do Sul perderão público para os concorrentes, afirmou o vice-presidente de Marketing e Publicidade da Associação Mexicana de Internet, Angel Fonseca. Abre aspas. As pessoas estão muito familiarizadas com a rede. Os veículos de comunicação entenderam a vantagem de transmitir notícias em tempo real e a importância e a popularização das redes sociais. Fecha aspas. Fonseca afirmou também que a imprensa não pode cometer o mesmo erro da Copa de 2006, realizada na Alemanha. Por não reconhecerem o potencial da internet, naquela época os veículos não disponibilizaram conteúdo digital suficiente para os internautas. E eu continuo conversando com a professora Piedra Magnani da Cunha e com o sociólogo Marcel de Almeida Freitas. Piedra, a Copa é um momento raro de congraçamento, podemos dizer assim, entre muitas nações do planeta. Como avaliar a dimensão e o impacto desse evento na relação entre os povos? Na verdade, acho que a gente tem hoje poucas oportunidades de pensar esse encontro das diversidades de cada cultura, de cada país, que não seja numa guerra ou que não seja na cobertura de eventos, catástrofes, etc. Então, um momento como esse, em que as culturas se encontram por um motivo que é a disputa, o jogo, etc., mas que também é do respeito, né, do compartilhamento, das trocas, acho que é papel da mídia, inclusive, saber explorar um pouco essa questão e mostrando exatamente até onde vai a preservação das diferenças e até onde vai também aquilo que já se globalizou, aquilo que já foi de alguma maneira padronizado, uniformizado. Nós sabemos muito bem que a aldeia global é sempre uma palavra, um termo muito dito para falar do consumo, né, os fast foods, etc. Isso obviamente é uma ideia muito presente na questão do termo aldeia global, assim como o uso da internet. Mas ali na Copa a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva do encontro concreto, físico, local, dos embates e ao mesmo tempo do aprendizado, do respeito, né, dessa diversidade.